Certamente o melhor capítulo de One Piece, pelo menos para muitos. Vamos comentar tudo sobre o excelente capítulo 1138 de One Piece. E aí, você está preparado? Então não saia daí após a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Sonde aqui na voz. E antes de entrar no conteúdo desse vídeo, peço a vocês, deixe seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso ajuda demais o canal a crescer, chegar a muito mais pessoas. Nós temos muita coisa para conversar sobre o capítulo 1138 de One Piece, então dá sua ajuda aí, deixando seu joinha, beleza? E sem mais enrolação, vamos ao conteúdo desse vídeo, onde nós começamos já com aquela história de capa que está se arrastando há bastante tempo. Finalmente vemos que é o Rush de fato quem está liderando, encabeçando ali provavelmente todos esses sequestros e esses crimes que têm acontecido em Wano. A minha pergunta, eu já deixei no vídeo passado, é: será que ele é de fato a cabeça ou tem alguém acima dele? Eu tenho a minha teoria que eu fiz no capítulo passado, que na verdade Aramaki é quem está por detrás de tudo isso, mas vou fazer uma teoria muito mais específica sobre isso. E também quero que essa história de capa comece de fato a ter uma ação nela. Tomara que no próximo capítulo já temos Yamato ali chegando na voadora em cima do Rushu. Aí já daria pelo menos algum tipo de ação para essa história de capa. Então agora vamos ao capítulo. Tem muita coisa para comentar. Começando pela primeira parte, onde o Loki tá ali todo baleado, todo destruído, tomou uma surra da Gunko. Ele tá ali quase desmaiando e ele tem uma preocupação, ele tem uma pergunta: como assim você tem alguma semelhança com o Shanks, com o Pirata Ruivo? Eu me pergunto como que o Loki sabe disso, já que ele está com os olhos vendados. Como ele sabe que o Shamrock se parece com o Shanks? Será que é por causa do haki dos dois que se parecem, ou será que mesmo com aquela venda nos olhos o Loki consegue enxergar? E também tem outra teoria que o Loki usa os olhos dos animais para enxergar. Você lembra lá de Game of Thrones, onde tinha um personagem lá que olhava através de um lobo? Eu não lembro o nome dele, mas pode ser algo parecido com isso. Será? Bom, Shamrock então finalmente esclarece isso, dizendo que ele é irmão gêmeo de Shanks. Eles foram separados, porém um certo momento Shanks acabou indo lá visitar a Mary Joyce, porém não quis ficar lá. Ele prefere um mundo inferior, no caso o mundo das pessoas. E aqui a teoria do Shanks ser um rato volta com tudo. Eu não acredito nisso, eu acredito que Shanks foi lá por um outro motivo. E eu vou trazer um vídeo falando sobre o porquê o Shanks foi visitar Mary Joyce, mas só para deixar um pouquinho mais assim na teoria, eu acredito que ele foi atrás da informação da Hito no Mi, no caso a fruta que o Luffy acabou comendo e que ele roubou lá do barco de Rushu. Eu acredito que tenha sido esse o motivo, mas eu vou trazer uma teoria um pouquinho mais detalhada depois sobre isso. Agora Shamrock é ameaçado pelo Loki. Loki tá doido ali, fala: agora eu tenho motivo de ter raiva dos dois irmãos, e quando eu sair daqui você já sabe o que vai acontecer, né? E o Shamrock, líder dos Cavaleiros Sagrados, fala assim: peraí, você tá me ameaçando, você é maluco? E ali finalmente vemos um pouco dos poderes do Shamrock quando ele saca a espada dele, e da espada dele sai um desgraçado de um Cerberus. Não sabemos ainda se a espada dele contém fruta. Parecia que era de fato uma fruta, mas não sabemos ainda se é isso. Mas eu acredito sim, a espada do Shamrock tem uma fruta, e isso dá validade para outra teoria de que a espada do Shanks também tem uma fruta, a fruta do Grifon. Faz muito sentido agora. Sabemos que provavelmente Shamrock tem a fruta do Cerberus em sua espada, e também isso traz por definitivamente morta a teoria de que o Barba Negra tinha a fruta do Cerberus, não está com ele e está com a espada do Shamrock. E bom, Shamrock manda esses Cerberus atacar o Loki. Inclusive esse Cerberus tem 3 espadas em sua boca, trazendo outra teoria aí de que será que vai ser o Zoro quem vai lutar contra o Shamrock? Isso porque o Zoro luta com 3 espadas e o Cerberus tem 3 espadas. Talvez tenhamos essa luta aí entre eles. E bem, depois de fazer isso com o Loki,
Shamrock e Gunko acabam saindo dali. A Gunko faz um pássaro usando as flechas dela, inclusive muita gente está trazendo ali uma similaridade entre esse pássaro dela e o que o Deidara fazia lá em Naruto, onde ele conseguia criar pássaros ali. Inclusive existem muitas semelhanças com dos Cavaleiros Sagrados com a Akatsuki. Então tem muita gente que acha que sim, teve ali o Oda bebeu um pouquinho dessa ideia da Akatsuki, criando os Cavaleiros Sagrados, e essa cena dele saindo aí voando através desse pássaro lembra muito as cenas que o Deidara saía voando ali com o pessoal da Akatsuki com ele. Será que tem a ver? Mas continuando essa cena aí, ele disse para chamar mais uma pessoa, porque agora eles vão subjugar os gigantes. Eu até trouxe isso como teoria, que eles não conseguiam trazer o Loki para o lado deles. Lembrando que o Loki, mesmo preso, ele ainda é o rei por direito de Elbaf. E fazendo isso, talvez eles achavam que conseguiriam subjugar os gigantes através do Loki. Mas como isso não deu certo, então eles vão na base da porrada. E os dois agora estão indo para subjugar os gigantes, e diz eles que vão começar pelas crianças. Inclusive o Shamrock diz para chamar mais uma pessoa, então provavelmente nos próximos capítulos vamos conhecer mais um dos Cavaleiros Sagrados. Já na segunda parte, onde eu chamo de segunda parte do capítulo, nós vamos lá para o castelo de Aust. Estão falando ali, estão acusando os gigantes que foram atacados, que quem atacou eles foi o pirata ruivo, o Shanks. E Luffy está completamente transtornado. Como assim? Vocês são mentirosos. O Shanks jamais faria isso. Dá pra ver que o Luffy é totalmente contra a ideia do Shanks vilão. Inclusive, também quero fazer uma teoria falando quão prejudicial pode ser essa teoria aí e o quanto eu não acredito que isso vai acontecer. Mas não quer dizer que não vá acontecer. Mas é uma teoria que eu não gosto do Shanks vilão. Mas continuando, o Luffy tá falando não tem como ter sido ele. Então o gigante fala, bom, pode ter sido então o irmão dele, alguém da família dele. E aí o Luffy fala, nós nunca conversamos sobre família. Que eu saiba, ele sempre esteve em um barco pirata, no caso, o barco do Roger, e a família dele são os piratas do Roger. O Roger, o próprio Rei Lee, né? Ele só exclui o Bug. O Bug não é. Mal sabe ele que o Bug de fato era o melhor amigo do Shanks ali, quando ele estava nos piratas Roger. Mas o mais impressionante enquanto ele diz isso, é que nós vemos aquele personagem com o chapéu, que nós vimos a silhueta dele falando que estava esperando os chapéus de palha chegarem ali. Esse personagem está se aproximando do castelo, ou seja, finalmente vamos conhecer. Já dá para dar uma olhada que ele de fato é o personagem que apareceu lá na história de capa conversando com o Crocus. De fato é o mesmo personagem, já que as vestimentas são parecidas, nós só vemos um pouco das costas dele e um pouco ali do rosto, mas ainda não dá para saber quem de fato é. Mas para mim, martelo batido, para mim se trata de Scopergaban. Sim, finalmente teremos o Scopergaban chegando na história. Nós já vimos o Rei Lee, nós já vimos o Crocus, e falta o Scopergaban, que era um dos personagens não muito comentados. Pode ser outro pirata dos Piratas Roger? Eu acredito que seja um Pirata Roger de fato, até porque o Oda nos dá a entender fazendo essa analogia. Enquanto o Luffy está falando dos Piratas Roger, nós vemos esse personagem chegando. Então eu acredito que de fato seja um dos Piratas Roger. Pode ser outro personagem sim, pode ser outro membro dos Piratas Roger. Mas então cadê o Scopergaban? Ele foi tão importante, tanto quanto o Rei Lee ali nos flashbacks de Roger. Eu acredito que de fato seja ele, e a pergunta nem é se é ele ou não, mas qual será o papel de Scopergaban, que para mim é ele, agora, nesse momento da história. Também falei um outro vídeo para esse vídeo não ficar tão gigante, qual eu acredito que seja o papel de Scopergaban nesse momento da jornada, mas te garanto que será muito, muito importante o papel de Scopergaban nesse momento da história, preparando o Luffy para a jornada final. Engraçado que cada Pirata Roger preparou o Luffy para algum momento, começando pelo Shanks dando o chapéu para o Luffy, e ali fazendo toda a motivação do Luffy para entrar no mar, para ir para os mares. Depois nós tivemos o Crocus sendo aquele motivando o Luffy ali pela Red Line, logo que chega na Red Line. Nós tivemos
o grande mestre do Luffy, que foi o Rei Lee, que para mim foi um dos mais importantes, já que pegou a parte, o momento que o Luffy mais precisava de ajuda, assim que ele perdeu seu irmão. Então ele treinou com o Rei Lee, e agora, nessa parte final, mais um Pirata Roger vai ajudar o Luffy agora, nesse momento final da obra. E o nome desse personagem para mim é Scooper Caban. Parte 3, os 3 mundos e as 3 guerras. Bom, agora vamos para a parte que está simplesmente parando toda a fandom. Quebrou a internet essa parte, simplesmente, que é a parte do grande mural. Bom, o começo dessa cena é o Frank andando ali com a Ripley. Até engraçado, a Ripley segurando ele, parece um boneco, parece aqueles bonequinhos, sabe, de ação, aqueles robozinhos. A Ripley tá segurando ali e eles estão conversando porque estão na árvore Adão. E o Frank tá todo assim maravilhado. Poxa, tudo isso aqui é árvore Adão que a gente tá andando? E aí a Ripley, sim, tudo isso aqui é. Eu nem acredito que isso é tão valioso assim lá fora. E o Frank, sim, é muito valioso. Lá se diz que está em escasso nada, olha o tanto de árvore que tem aí. E aí ele até fala que recebeu um sermão, porque a Ripley fala, então vamos fazer uma vendinha, vamos vender esse negócio aí, já que é tão valioso assim. E o Frank fala, ó, não me provoca, eu acabei de receber um sermão do Saul, que isso aqui é sagrado, para não sair cortando a árvore, né? E eles estão conversando isso, essa parte mais cômica, até que chega em um mural. E aí a Ripley fala, eu acredito. Né, o Frank fala, o que é isso aqui? E a Ripley fala, eu acredito que sejam desenhos de crianças. E é dito que isso foi desenhado entre 800 a 900 anos atrás. E se isso for de fato, então sim, pertence ao século perdido. Frank fica doido, fala, não, temos que falar isso para Robin, já que a Robin é a toda interessada pelo século perdido. E enquanto nós vemos essa conversa, e até o Frank fala, ó, isso aqui, será que é só dos gigantes? Porque nós temos desenhos aqui que não parecem ser gigantes. Nós vemos ali o que parece ser uma sereia, por exemplo. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Enquanto eles estão conversando sobre isso, nós vamos lá para a biblioteca da Coruja, onde finalmente o Saul mostra o livro Harley para a Robin. E eu achei que ela não ia conseguir ler, porque parece que esse livro tem uma linguagem bem antiga, mas a Robin sim consegue ler e ela começa a ler esse livro. Bom, primeiro nós vamos falar do livro. Na capa do livro nós vemos aí o símbolo do sol com círculos ao redor, né? Que é o mesmo símbolo que nós vemos em vários lugares, mais recentemente lá na igreja do Kuma, dando a entender que é tudo uma coisa só. E acontece que ela começa a ler, e meus amigos, simplesmente nós entramos no grande plot do capítulo e talvez o grande plot de todo One Piece até agora. Para muita gente, esse é o principal mural de toda a obra de One Piece. Então vamos ver. No primeiro mundo havia fogo sobre a terra. Aqui eu acredito que seja Mother Flame, algo que era em abundância na Terra naquela época. E minha teoria é que a fonte desse fogo fosse o próprio Nika, Deus do Sol. Porém, a humanidade sucumbiu a isso, a esse poder. Até por isso, Nika é confundido com o Deus da Destruição. Ao dar esse poder, ao liberar esse poder desse fogo, que é a Mother Flame, para a humanidade acabou sucumbindo. Isso porque aqueles que conseguiram dominar melhor esse fogo, pode ser até a questão nuclear, quem conseguiu dominar isso, acabou dominando outros povos e criando assim os primeiros escravos. E por conta disso, por conta desses escravos, eles clamaram pelo Deus da libertação, que era na verdade o Deus do Sol, Nika, que aí se fez presente nesse mundo. Porém isso ofendeu e enfureceu outra entidade que era o Deus da Terra. E essa entidade, Deus da Terra, para mim é a mesma entidade que nesse momento habita Nerona. Pode ter sido Nerona, pode ter sido um rei do segundo mundo, onde nós vamos falar sobre isso, e que fez um pacto com essa entidade. Bom, essa entidade da Terra fez um pacto com a serpente do inferno e envolveu o mundo em uma morte e escuridão. Aqui o Oda pode ter bebido um pouco de Adão e a serpente que é Lúcifer, onde ambos fizeram a humanidade cair em pecado. O resultado dessa aliança foi a Red Line, que é a representação física da serpente da morte. Eles nunca mais puderam se encontrar,
pode ser uma alegoria a headline dividindo o mundo e o mundo nunca mais pôde se unir. Outra representação bíblica que o Oda pode ter bebido de fonte aqui é o conto da Torre de Babel, onde os homens tentaram criar um zigurate, ou seja, uma torre gigante que chegasse até os céus, tentando assim ascender a divindade e tocar os céus. Mas por conta disso eles foram dispersos e suas línguas foram mudadas, criando assim todas as divisões de raças que temos hoje. Ou seja, o primeiro mundo é o responsável por criar toda a divisão de raças que temos no mundo de One Piece hoje. E mesmo que as pessoas como Big Mom tentassem criar essa conexão de alguma forma, eles nunca conseguiram de fato, nunca tiveram mais essa união. Agora já no segundo mundo, provavelmente estamos falando do século perdido, no vazio do caos, ou seja, em um mundo dividido existia um fôlego. Acredito que esse seja o reino antigo, esse ao qual existia um reino com raças unidas. Acredito que o reino perdido conseguiu criar um reino onde todas as raças conseguiram existir ou coexistir pacificamente. O deus da floresta enviou demônios e acredito que aqui sim estamos falando da criação das Akuma no Mi. Então o sol, que foi Joy Boy, espalhou as sementes da guerra. Aqui acredito que seja sobre os poneglyphs. Talvez o sonho de Joy Boy fosse trazer a mesma união que existia no reino em que ele habitava para o restante do mundo. E o sonho foi o sonho dos D, que são o povo da meia lua e o povo da lua. Acredito que os dois casos estamos falando aqui de D, mas dois grupos dos D. O grupo representando Joy Boy e sua vontade, que foi herdada por Roger e Luffy, e o outro clã dos D e sua vontade, que hoje foi herdada por Shebeck e também por Barba Negra. Acredito que Luffy e Barba Negra são os únicos na série que realmente têm um sonho. Um representando o sonho da meia lua e o outro representando o sonho da lua cheia. Aliás, acredito que o Luffy represente o sonho da lua cheia e o Barba Negra represente o sonho da meia lua. Eu digo isso por causa dessa imagem aqui do Barba Negra. Eu vou fazer outro vídeo melhor teorizando essa parte aqui, porque ainda está muito fresco, o capítulo acabou de sair, mas vou trazer uma grande teoria sobre os dois sonhos, o sonho do grupo da lua cheia e o sonho do grupo da lua, da meia lua no caso. Bom, então por algum motivo Nerona, que era um rei de algum grupo dessa época, fez um pacto com o deus do mundo, se tornando assim Imu-sama. A união de Imu-sama e dos 20 reinos foi vitorioso na grande guerra do século perdido, e por isso eles mataram o Sol, que era Joy Boy, e eles se elevaram até a divindade, se tornando os atuais Tenryubitos. O deus do mar se enfureceu, acredito que essa seja Poseidon. E a antiga Poseidon, por ter se enfurecido, conseguiu criar um poder nos mares aos quais os Akumados não pudessem mais entrar no mar. Uma retaliação de fúria ao que aconteceu com o Sol, no caso Joy Boy. Por causa dessa rebelião de Poseidon com o agora novo governo mundial, esse foi o motivo de os homens peixes serem tratados como uma raça inferior, já que Poseidon amaldiçoou o mundo, então o mundo amaldiçoou a sua espécie. E já no terceiro mundo, o vazio sobre o caos é claramente o século perdido e o motivo dessa guerra ser escondida. Os Lua fragmentadas certamente são os D que foram espalhados. O Deus Sol, que dança e ri, claramente é o Luffy, e dessa vez ele vai destruir a Red Line e assim trazer a verdadeira união dos povos, aquele sonhada por Joy Boy. Bom, essa é a última interpretação. Acredito que existem ainda várias colunas a serem preenchidas, mas aqui é uma base de várias teorias que eu vou trazer aqui para vocês. Bom, o que vocês acharam desse capítulo? Deixem nos comentários. Esse capítulo foi simplesmente insano e vai se desdobrar em muitas teorias. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima, valeu!